Saudações, estou aqui de volta com mais um estudo da Palavra de Deus sobre o Evangelho de Deus. E o assunto de hoje é a blasfêmia contra o Espírito. E o que será esse negócio de blasfêmia contra o Espírito? Será que eu já cometi? Será que eu já pequei blasfemando contra o Espírito Santo? E será que não tem perdão mesmo? Vamos ver aqui em Mateus 12, versículo 31, que diz o seguinte: Portanto eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. O versículo 32, a qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Onde mais se encontra esse assunto? Ele está em Mateus 3, Mateus 12, 31, como vimos, e em Marcos 3, 28 a 29, que diz o seguinte: Em verdade eu vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias quaisquer que sejam. Porém o que blasfema contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas é réu de um pecado eterno. Segundo as declarações de Jesus, há um pecado chamado blasfêmia contra o Espírito Santo. E segundo Jesus, esse pecado não tem perdão. Nossa, é complicado, né? Um pecado que não tem perdão. Mas vamos ver aqui. O que é o Espírito? Já vimos. Aqui em Marcos, capítulo 12, versículo 31, diz o seguinte: Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Para saber quem é esse Espírito, chamado Espírito, é o mesmo Espírito Santo. Em Mateus 3, versículo 29 diz: Mas o que blasfema contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas é réu de um pecado eterno. Então vimos que Espírito é uma abreviatura de Espírito Santo, uma abreviação de Espírito Santo. Espírito está se referindo ao Espírito Santo, apenas não colocou o adjetivo santo, mas agora temos Espírito Santo adjetivado como santo. É a mesma pessoa, o mesmo ser que está se referindo. Aí alguns dizem: mas será que então Jesus é um e Espírito Santo é outro? Tá vendo? Porque se blasfemar contra Jesus tem perdão, mas se blasfemar contra esse daí chamado Espírito Santo não tem perdão. Será isso que Jesus está dizendo, que o Espírito Santo é uma terceira pessoa também? Mas se for, vamos analisar o seguinte: o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Como saber se eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Em Mateus capítulo 12, versículo 31 disse: Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Mas temos que ver aqui também o seguinte, no versículo 30, quando diz: Mas é réu de um pecado eterno. Versículo 30 de Marcos 3 diz o seguinte: Porque diziam, tem um espírito imundo. Aqui o apóstolo Marcos, ele está dizendo o seguinte: porque diziam, tem um espírito imundo. É preciso notar o seguinte, que ele usou o verbo diziam, e ele está no pretérito imperfeito, que é o pretérito imperfeito. Por isso que ele não disse aqui no pretérito perfeito, porque disseram, e sim ele disse, porque diziam. Isso indica que havia uma ação contínua na fala, em dizer. Isso demonstra mais uma ação do que uma fala. Uma ação contínua. Porque diziam, tem espírito imundo. Então é preciso notar isso. Mas o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Será que se uma pessoa xingar Deus, se eu chegar ali e xingar Deus, falar um palavrão contra Deus, aí não tem mais perdão? É isso que Jesus está dizendo? Se analisarmos todo o contexto das Escrituras, que vamos fazer isso agora, vamos ver que não é apenas xingar o Senhor, xingar o Todo-Poderoso, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é falar palavras contra o Senhor, contra o Todo-Poderoso. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é apenas dizer coisas contra o Espírito Santo, contra o Senhor. Primeiro, para entendermos o que é blasfêmia, temos que ver o seguinte: precisamos saber o que eles fizeram. O que é blasfemar contra o Espírito Santo?
Blasfemar contra o Espírito Santo é se levantar contra Jesus, reconhecendo que ele é o Espírito Santo, porque em Efésios capítulo 4, versículo 4 diz: há um só Espírito, e esse Espírito há um só Deus e Pai de todos, um só Senhor, um só Salvador, um só Deus e Pai de todos. Então, se há um só Senhor, um só Espírito, esse Espírito se manifestou em carne, veio materializado como homem. Como homem, ele é filho. A natureza humana dele é filho, mas a natureza divina é Deus, é Pai. Então, se alguém, Jesus está querendo dizer o seguinte, que se alguém olhasse para ele e não enxergasse que ele era o próprio Criador, e se levantasse contra ele e o matasse até mesmo, se levantasse contra ele com ações ou palavras, teria perdão. Mas que se alguém reconhecendo que ele era o Criador, e se levantasse contra ele, que o Criador estava em carne, o Espírito Santo, o próprio Criador estava em carne, então não teria perdão. Porque se levantou de uma vez por todas contra o único Salvador, o único Perdoador. E foi o que os fariseus fizeram. Os fariseus, eles tinham as Escrituras, eles dominavam as Escrituras, e então eles sabiam que Jesus era o próprio Deus encarnado, mas eles se levantaram contra ele, contra o próprio Criador. Isso é que é blasfemar contra o Espírito Santo. Começamos a entender o que é blasfemar contra o Espírito Santo. Vemos um exemplo disso na carta aos Hebreus, naquele povo hebreu, que havia um grupo que estava fazendo isso no capítulo 6, que muitos não entendem. Capítulo 6 diz o seguinte, versículo 6, versículo 4: porque é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, foram feitos participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século vindouro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, crucificando novamente para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Já vi uma pessoa que leu esse texto dizer o seguinte: tá vendo? Se uma pessoa sair da igreja, entre aspas, da religião, da instituição, como eles chamam de igreja, se sair não tem mais perdão. Se desviou, tá vendo? Não tem mais perdão. Porque blasfemou contra o Espírito Santo. Mas na verdade ele não está falando contra disso aqui. Ele está falando aqui de um pecado mais sério. Vamos ver o capítulo 12, o contexto de Hebreus. O capítulo 12. Versículo... melhor dizendo, o capítulo 10. Versículo 25, que diz: não deixando de congregar, como é costume de alguns, mas exortando-nos, e tanto mais quanto vedes que aquele dia se aproxima. Porque se voluntariamente continuarmos pecando, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa de juízo e um fogo colérico que está a ponto de consumir os adversários. Aquele que viola a lei de Moisés pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas morre sem misericórdia. Quanto maior castigo pensais vós que merecerá aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por imundo o sangue da aliança no qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça? Aqui vemos o mesmo pecado. Deixar de congregar aqui é deixar de estar na fé, de reconhecer que Jesus é o próprio Deus encarnado. E como entendemos isso? E que é o único Salvador, que ele, como Deus encarnado, como carne, o seu sangue santificou-nos, perdoou nossos pecados, lavou-nos de nossos pecados, e o seu sangue nos perdoou, e que ele é o Espírito de Deus que se fez carne, o próprio Espírito que se fez carne, Criador, e foi por amor, ou seja, por graça. E por isso é chamado Espírito da graça, que nos deu a graça, nos deu o favor imerecido, nos deu o amor. E o que é que estava acontecendo com os irmãos hebreus? Aquela comunidade de judeus, hebreus, eles estavam se convertendo a Cristo, mas estavam sendo perseguidos, e muitos deles estavam recebendo uma lavagem cerebral pelos mestres judaizantes, e eles eram convencidos a voltar atrás, sair da fé cristã, da fé em Cristo, e voltar ao judaísmo. E voltando ao judaísmo, eles tinham que assinar um termo em público e professar publicamente com o coração. Primeiro eles criam com o coração e diziam publicamente a todos de que Jesus, o sangue dele não perdoa pecados, porque ele era um homem comum como qualquer um outro,
feito de relacionamento humano, e não era feito pelo Espírito de Deus, não era criado e gerado pelo Espírito de Deus, e que Jesus não era o próprio Deus encarnado, o Espírito da graça que o amou. Aí temos o Espírito da graça que nos amou. E que Jesus, ele não era Deus encarnado. Então eles negavam tudo isso para serem recebidos de volta no judaísmo. Só assim eram recebidos de volta. Então dessa maneira é por isso que eles estavam cometendo o pecado que Jesus falou que não tem perdão a blasfêmia contra o Espírito Santo. E por isso que o escritor aos Hebreus disse no capítulo 6, versículo 6. Versículo 6. Versículo 4. Porque é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, foram feitos participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do século vindouro, e caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Para eles é impossível renová-los para arrependimento, crucificando de novamente para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Eles estavam expondo a ignomínia, que quer dizer vitupério, que quer dizer desprezo público. Publicamente eles o desprezavam. Publicamente eles o rejeitavam. Assim é que constitui ou configura a blasfêmia contra o Espírito. É você conhecer que Jesus é o próprio Deus encarnado e se levantar contra ele, se colocando como inimigo dele de uma vez por todas e para sempre. E outra, por que Deus não perdoa a blasfêmia contra o Espírito Santo? É porque há um desejo no coração de Deus em não perdoar? Se analisar a Escritura, não. Porque Jesus disse: todo pecado e blasfêmia será perdoado aos filhos dos homens. E Deus deseja que todos os homens sejam salvos. O que vemos é que eles não são perdoados. É porque há um endurecimento tão grande. A pessoa se endurece tão grande, de forma que ela não é mais tocada pela graça. Se você pregar para elas, elas dizem: não, já conheço isso aí, mas eu não preciso de Jesus. Já conheço a graça, isso que vocês chamam de graça, mas eu não preciso dela. Então ela fica insensível, ela mesma já se tornou insensível, se declarou insensível. E com essa insensibilidade tão grande e endurecimento tão grande, o Espírito de Deus não toca mais nela. Ela não se deixa mais tocar pelo Espírito, porque ela se levanta definitivamente contra o Espírito de Deus. Porque ela quer ser inimiga de Deus. É por isso que não há mais perdão. Vemos também um outro pecado que muitos pensam que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Que vemos em 1 de João, capítulo 5. Versículo 16. Se alguém vir seu irmão cometendo um pecado que não seja para a morte, pedirá e Deus lhe dará a vida. Isto é, para os que cometem pecado que não seja para a morte. Há pecado para a morte, pelo qual não digo que peça. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Muitos pegam esse versículo e dizem aqui, ó, blasfema contra o Espírito. Tem, aquele irmão blasfemou contra o Espírito, pecou para a morte, pecado de morte. Não. Ou diz, o adultério é pecado de morte. Não, não é isso que está se referindo. Quando ele fala pecado para a morte, é aquele pecado em que o crente, crente que eu digo, não é aquele que é o evangélico, é de uma religião. Eu estou me referindo àquele que em qualquer lugar crê no evangelho de Deus, que crê em Cristo. As Escrituras chama de crente, porque crente é aquele que crê. Então, quando o crente, a pessoa que crê em Cristo, ela comete um pecado do qual ela não se arrepende nunca, fica persistindo nele, pode levar à morte, como em 1 Coríntios. Isso é a morte física, como em 1 Coríntios capítulo 11. Versículo 29 diz: porque o que come e bebe dignamente, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe o próprio juízo. Por isso há muitos enfermos e fracos entre vós, e muitos que dormem. Se, pois, examinássemos nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos corrigidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aqui diz que há muitos que dormem, porque não discerniu o corpo do Senhor, que é a igreja, o corpo de Cristo. Não estavam andando no amor, não permaneciam andando no amor, mas permaneciam se levantando contra o próximo, prejudicando o próximo. Em Coríntios existia isso, na igreja de Coríntios. Então havia lá muitos que dormiam, fracos, doentes, e muitos que dormiam, que no grego dormir, traduzido, é morrer também. Muitos que morrem. Muitos que morrem. Então o Senhor disciplinava, porque se nos julgassem a nós mesmos, diz o texto, diz Paulo, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, que é porque não julgou a si mesmo, não se corrigiu,
Então somos pelo Senhor disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Porque o crente é julgado nessa vida para não ser julgado na vinda do Senhor. Ele recebe a disciplina de morte. Esses são pecados insistentes que uma pessoa pode pecar ao ponto de trazer a morte como julgamento sobre si. A morte física, está se referindo à morte física. Mas o pecado de blasfêmia contra o Espírito é se levantar contra o Espírito Santo. Se levantar contra o Senhor Jesus, que é o próprio Espírito Santo encarnado. Reconhecer que Jesus é o Espírito de Deus encarnado e se levantar com o coração, com todo o coração se levantar contra ele. Aí temos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas tem muitas e muitas pessoas neste mundo que estão pensando, mas será que eu já blasfemei, meu Deus? Aí ela está parada e vem os pensamentos de blasfêmia e de xingamento contra Deus. E ela fica nervosa, ela fica preocupada, diz, por que eu pensei essa loucura, esse pensamento ruim malignos contra Deus? E ela para no canto e fica se culpando, e fica se condenando, achando que ela blasfemou contra o Senhor. Vem pensamento contra o Espírito de Deus, e ela começa a pensar aqueles pensamentos horríveis contra Deus, e ela começa a achar que blasfemou. Não, amigo, não fique assim, não pense nisso porque você não blasfemou. A blasfêmia contra o Espírito Santo é apostasia, é você reconhecer de que Jesus é o próprio Deus encarnado e você se levantar contra ele, dizendo que ele é inimigo, que você é inimigo dele de uma vez por todas para sempre. E porque é inimigo, é o que aconteceu com os fariseus, passa a falar contra ele para as pessoas, ensinar para as pessoas, dizer para as pessoas tudo que possa denigrir, que possa destruir a imagem de Jesus, que possa ser contra Jesus, com todo o coração fazendo isso. Isso é que é blasfemar contra o Espírito Santo, por reconhecer que ele é o próprio Deus encarnado e que agora você é inimigo de Deus e agora quer destruir tudo que é a imagem de Deus. Isso é que é blasfemar contra o Espírito Santo. Nem apenas passar pensamentos ou ter pensamentos contra o Espírito de Deus. Ou xingar Deus em algum momento. Chegou e xingou Deus. Não tem mais perdão. Se alguém disse a você que você não tem perdão, precisa examinar a Escritura. Porque blasfemar contra o Espírito Santo não é apenas falar palavras contra o Senhor Jesus. Ou contra o Senhor Jesus, contra o Espírito de Deus, que é o próprio Jesus encarnado. O próprio Deus encarnado, que é Jesus. Não. Blasfemar contra o Espírito Santo é se levantar contra o Espírito Santo. Esse que é o pecado imperdoável. Por hoje basta esse estudo, mas que Deus continue abençoando a cada um de vocês.